Bom, eu queria trazer um outro assunto e para isso quero trazer o Marcos Saravalli também para ouvir a opinião de vocês dois como estrategistas. Recentemente tem se falado muito numa bolha nas ações de tecnologia. Vocês enxergam realmente que possa existir uma bolha nesse setor de tecnologia? Começando sempre com os nossos convidados, com o Felipe falando. Fala, Felipe. Vamos lá, Paula. Bom, sempre a questão bolha é algo bastante complexo, né? Porque muito se especula, mas efetivamente quando a gente vai ter essa sinalização, quando isso for acontecer, às vezes é algo que acontece da noite para o dia e acaba, entre aspas, pegando todo mundo de surpresa. Se a gente for comparar os números, né, os dados de mercado, as questões de valuation, muito se compara o que nós estamos presenciando hoje ao que nós tivemos lá nos anos 2000, né, na bolha do ponto com, e isso começa a gerar esse medo no mercado, esse receio no mercado de que aí, e agora, né, estamos próximos de uma bolha, mas eu vejo que se a gente comparar o que nós tínhamos lá nos anos 2000 com o que nós temos agora, né, em termos de expectativa de economia, de políticas monetárias, políticas fiscais, todas expansionistas, né, eu vejo que vai ter muito dinheiro no mundo, né, o mundo vai estar, digamos assim, embebedado aí de recursos, de liquidez, para que os investidores consigam aí fazer as suas escolhas, isso tudo fruto dessas decisões desses grandes bancos centrais para tentar, digamos, né, amenizar ao máximo os efeitos da Covid-19 e que a gente tenha ali um crescimento econômico também esperado para o ano que vem. Não tem jeito, tá? Uma hora essa conta vai chegar. Mas eu particularmente não acredito que hoje, né, essa bolha ela venha a causar um efeito devastador com queda dos mercados, tá? Eu vejo que eu sou muito mais da tese de que a rotação setorial, essa sim, ela deve ser digamos, algo que vai predominar nos mercados e que isso, de certa maneira, traz uma visão menos construtiva, tá, para as empresas de tecnologia, mas não é porque essa visão é menos construtiva que essas ações vão reagir como se estivessem dentro de uma bolha. Eu acho que esse processo, acredito eu, que tende a ser mais gradativo, aconteça aos poucos, e é o que a gente já começa a observar nos últimos dias. Enfim, é muito difícil a gente saber, claro, né? O mercado financeiro, ele acaba nos surpreendendo a cada dia, mas o que eu acredito que esse movimento de transição não acontecerá via bolhas, né, com quedas fortes. Eu acho que esse processo deve ser muito mais gradativo e acredito que deve ser a tendência aí para 2021, com o mercado começando a migrar para ações que ainda estão com performance ruim, né, em 2020, e a começar pelas empresas de maior liquidez. E se isso realmente acontecer e a gente chegar aqui no Brasil com uma agenda fiscal forte, uma agenda de reformas, eu acho que 2021 tem chances de ser um grande ano para as empresas de menor capitalização aqui no Brasil. E você, Marcos Saravalli, qual a sua opinião em relação a isso? Tem ou não tem bolha aí no setor de tecnologia? Bom, eu ia mostrar um gráfico, né? Vamos ver se dá tempo ainda de mostrar o gráfico, mas depois a gente olha. Mas eu mostrei ontem na live. Ele mostra assim, ele é um gráfico que ele chama-se Earnings Yield, né? Ou seja, ele pega todo o lucro das empresas de tecnologia, divide pelo valor de mercado das empresas, né? Ou seja, quanto mais baixo, tem uma avaliação de que as ações estão muito caras em relação à capacidade de lucro dessas empresas. E a gente não está no mesmo indicador, mas a gente está chegando uma tendência de alguns números próximos do que foi a bolha lá de tecnologia no começo do século, né? O que deve acontecer, talvez, como até pouco o Felipe está falando, na minha opinião, a gente deve ter as empresas continuando a crescer muito forte o lucro, então isso daí faz com que esse indicador volte para patamares mais normalizados, e segundo, também natural que essas ações ou elas tenham um desempenho menor do que a média, ou algumas delas podem até cair um pouco no curto prazo. Não acho que existe uma bolha, tá? Mas por alguns indicadores mostra que realmente podem estar excessivamente caros alguns ativos, tá? Então esse é meu alerta. Então talvez o desempenho no curtíssimo prazo, nesse mês, nos próximos meses, a gente tenha um desempenho um pouquinho abaixo da média nesse setor, até como o Felipe falou em relação à movimentação de essa rotação setorial, tá? Então olhando para esse indicador, não confirma e eu não vejo que a gente está numa bolha, mas mostra também que a gente pode estar, de certa forma, um pouquinho mais caro do que a média histórica nesse setor, tá? Mas ao mesmo tempo, essas empresas, como elas crescem muito rápido o lucro, esse indicador ele também se ajusta muito rápido, mostra que também não estão tão caras assim, tá? De novo, a leitura é que talvez
o desempenho que a gente teve no setor de tecnologia nesses últimos 12 meses, 24 meses, não seja o mesmo, pelo menos não na mesma velocidade nos próximos 6 meses. Longe de ser ruim, longe de ser uma bolha, mas talvez os investidores estejam procurando outras opções nesse momento agora também de recuperação da economia real, enfim, da reabertura econômica, né?